houve lá um confronto entre policiais e torcedores e mais de 70 feridos. Foi lamentável. Nós temos um pequeno vídeo que foi enviado pelo ouvinte Irapuã, lá em Recife. Ele estava no estádio, mostrou até o ingresso. José Wagner Santos. Queria que vocês acompanhassem, por favor. Meu nome é Wagner. Assim, a gente estava lá na Ilha do Retiro, aqui ingresso do jogo Santa Cruz Esporte. E assim, um fato muito lamentável. Quando uma pessoa acende um sinalizador no meio da torcida, na parte superior, e o policiamento já chegou dando porrada e todo mundo estava ao redor das pessoas, jogando spray de pimenta. E no meio dessa confusão, eis que vem uma avalanche. O pessoal que estava em cima caiu em cima do que estava embaixo. Aí começou a imprensar as pessoas, várias pessoas com fratura exposta, maxilar deslocado, ombro deslocado, perna arrebentada, pessoas com joelho entroncha o joelho. E assim, quando a gente tava pedindo pro policiamento abrir o portão pro pessoal ser atendido lá pelas ambulâncias, o policiamento simplesmente jogou spray de pimenta em todo mundo. Quem tava passando mal começou a passar mal, ficou pior ainda. E assim, foi uma coisa lamentável que aconteceu ali na Ilha do Retiro. Despreparo total do policiamento, como do clube mandante também, pelo espaço curto que deram à torcida visitante. Foi um espaço que tinha 4.000 pessoas e não cabia 2.000. Uma coisa muito ruim, lamentável. Quem quer começar falando sobre isso? Eu posso começar, então, por favor, Flávio. Bom, primeiro, esses imbecis que levam esses sinalizadores realmente não merecem muita consideração. Isso é um ponto, assim, são os idiotas, fizeram isso inclusive lá na Europa, né, no jogo do Paris Saint-Germain, tinha uns idiotas que prejudicaram alguns momentos que o Paris Saint-Germain estava reagindo. Então esses caras são os imbecis mesmo, não tem que ter muita consideração por eles. Por outro lado, nós já tivemos alguns episódios envolvendo a polícia de Pernambuco, do Recife, né? Não sei se é do estado, não entendo disso aí, mas faz algum tempo, não sei se é o mesmo comando, não entendo nada disso aí, policiamento não entendo nada, não é minha praia. Para quem está assistindo, nós estamos mostrando imagens de todo aquele atendimento, de aquelas pessoas machucadas. Nós já tivemos vários atos de truculência vindos de Recife, em jogos. Eu lembro uma vez uma policial que agrediu umas pessoas, lembro, teve uma série de coisas assim, e nos últimos tempos a coisa estava sossegada. Então é claro que tudo foi gerado por um idiota que levou o sinalizador que é proibido, provavelmente com facilitação de alguém, mas é óbvio que você não pode chegar rasgando e batendo em todo mundo. Isso é despreparo total, né? Isso é o tipo da coisa de cara que se acha maior do que é, aquela coisa que o cara chega arrebentando, eu sou bom, eu mando. Isso não existe, já acabou, graças a Deus, faz tempo aqui no Brasil, espero que nunca mais volte, né? Isso era o tempo da ditadura que se fazia isso, chegava rasgando, dando porrada, não tendo a menor consideração por pessoas. Então, foi uma série de erros, começou com o idiota e depois isso. E para completar, nós tínhamos uma cena, ou várias vezes a cena, e um monte de pessoas jogadas no chão, chegou a ter oito ambulâncias e o jogo correndo solto, como se nada tivesse acontecendo. Pessoas sendo removidas, ambulância saindo, entrando, e o jogo comendo solto, como se realmente aqueles caras que estavam lá não eram nada, não eram seres humanos, nada. Ou seja, festival de idiotices, uma coisa nojento. O termo bom para se usar para isso é nojento. O idiota que abriu o sinalizador, a ação da polícia, que foi ridícula, foi imbecil, e depois a sequência do jogo com um monte de pessoas jogadas no chão, como se estivesse recolhendo lixo ou qualquer coisa do tipo. Ou seja, parabéns, fizeram o serviço completo. E tem uma origem aí também, né? Ele falou que estava num espaço onde pode receber 2.000 pessoas e tinha lá 4.000. Quer dizer, começa aí, antes de sinalizador, começa aí no controle de quantidade de pessoas, né? Quer Verdade. Dizer, é um negócio, sim, que... Verdade. Por quê? Porque em alguns estádios, eu sempre deixo uma aberturinha, porque dá uma confusão quando você generaliza, mas em alguns estádios, as pessoas são tratadas como gado. Quase sempre. A grande maioria. Principalmente esses estádios mais antigos. Compra de ingresso. Principalmente esses estádios mais antigos é de qualquer jeito. Então, são tratados. E outra coisa que a gente não pode esquecer. Claro que o ideal seria um atendimento decente, sob todos os aspectos. Mas esse moço, nosso amigo que mandou, se você fosse na casa dele pela manhã e dissesse, você vai ser bem tratado, você vai como consumidor ou não? Seguramente ele ia dizer que não, eu vou enfrentar dificuldade, fazendo não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu estou esperando, mas mesmo assim em nada se justifica. Não, mas é óbvio que não. Mas vem cá, se você sabe,
Ou você tem... Eu tenho a consciência tranquila, eu falo pra não ir. Vai ser eu acho maltratado que ou tem não que vai? ir. Claro. Consumidor é Em todos os consumidor. sentidos. Eu acho que se você tem que ir prepare. onde você é bem tratado. Eu Se é não. maltratado, não vá. A gente historicamente sempre foi maltratado Mas nos eu estádios. historicamente detonei. Se ele fosse- Eu faço a campanha. Não, eu acho que a gente tem que exigir, Maltratado, mas não acho o contrário, senão não tem mais o exigir, futebol, não tem sim. mais negócio. Exigir, Tem sim, Como mas eu exigir como apanhando. cidadão, sim. Mas apanhando, Cidadão o como futebol crente, não. decente, ué. Não, o Eu vou passar pra apanhando. você, Beto. Apanhando... Não, isso é Os caras que inominável. organizam isso, organizam pra roubar. Se não tiver o dinheiro pra eles Não roubarem, são do todos. trouxa que vai Às vezes lá é pra se submeter incompetência. a isso. A gente sabe a dificuldade, não estou falando exatamente, até porque não tenho todos os elementos, e mesmo não. A gente tem essa versão, mas imagina-se isso. A gente sabe a dificuldade que cada policial tem, num policial. Já começa errado, inclusive, a estrutura. Isso a gente poderia ter copiado da Inglaterra, copiado mesmo, que é a estrutura não do pelotão de choque. Já começa errado. Você já vai cuidar de uma praça esportiva, no caso agora, voltando a Paulista, segundo batalhão de choque, faz uma polícia especial, faz um acompanhamento, uma segurança especial, que seja particular, que seja o que for, que se pague por ela. Não, com o torcedor, Flávio. A esmagadora maioria, não é isso, Flávio. Sim, mas a torcida uniformizada é a violência, é violência, insegurança pública, o despudor público, a falta de preparo, a solução que é arrancar o sofá, que na minha opinião, que é a torcida única, enfim, sem entrar na torcida única. Mas é isso que a gente tem. Então, é um policial mal pago, despreparado. Foi lá, aconteceu, exatamente em Pernambuco. E outras cenas lamentáveis por todo o país. Então, a gente tem isso. Então, quer dizer, é o cidadão, não é só o cliente. Antes de ser cliente, você precisa primeiro ser cidadão. Então, a gente tem um mínimo de respeito. Mas também entender algumas situações, por mais ininteligíveis que sejam, do despreparo do policiamento, que ele é mal preparado, é mal pago, um monte de coisa. Mas, realmente, muitas vezes, o que tem acontecido em estádios, não era para isso. Há usando um termo da regra do jogo, né, isso está fora da regra de qualquer jogo, o uso de força excessiva. Era o caso de ter essa reação, claro, e não é a primeira vez. Então, né? por não ser, não é a primeira vez. Por não ser a primeira vez. E se tornar quase que padrão, sim, tá certo? Se eu sou pai do cara, e ele fala, filho, não vai. É um risco. É o cara ir naquela área que tem bala perdida. O cara vai lá, todo dia a televisão mostra, as rádios informam que tem bala perdida pra lá e pra cá. Se você puder falar, não passa naquela região, que você corre um risco. Peraí, cara. Podendo evitar. Podendo evitar. Diga, Beto. Vanderlei, olha, essa polícia que pune, Mauro disse bem, ela é absolutamente despreparada. Historicamente, a gente tem, o Vamp lembrou bem da história do vaso sanitário, ou seja, essa polícia, a federação, não é, do Recife, a polícia, os órgãos que envolvem uma partida de futebol, os paramédicos, os médicos, as ambulâncias, ou seja, existe aí uma logística toda pronta, que é absolutamente colocada à margem de uma situação, público casa cheia, já se esperava esse público, esse número de torcedores e tudo mais, e a polícia, sem dúvida, despreparada. Para mim, tudo isso vai convergir para a zona de conforto que é torcida única. Ou seja, numa região onde a média de público dos jogos é altíssima, região Nordeste, principalmente no Recife, que tem grandes equipes, enfim, a média de público é alta nos clássicos, a gente pode ter essa aberração, que na minha opinião, evidentemente, que é a torcida única para a zona de conforto do poder público, da polícia, da federação e principalmente das autoridades que fazem. Mauro tem razão, deveria se ter uma polícia preparada para futebol, deveria se ter uma polícia preparada para grandes eventos. Mas não há. A gente vê uma cena aí de uma senhora, você mesmo disse, o jogo rolando e as pessoas sendo atendidas. Quer dizer, é um absurdo isso. Então é lamentável que o Brasil ainda passe por esses momentos de tragédia no país do futebol. E quando a gente aborda de uma maneira um pouco diferente isso, a gente ouve o seguinte: estão culpando a vítima. Nada disso. Claro que ninguém está culpando a vítima. É óbvio que ninguém está culpando a vítima. É claro óbvio que não. Mas é que estamos vivendo num mundo que você tem que evitar algumas coisas. Você acha que é normal você estar com o telefone, falando no telefone, você está atendendo o telefone da sua filha, da sua namorada, uma coisa importante, e aí passa alguém, dá uma bofetada e leva o seu telefone e você fica lá impotente, igual um idiota no centro da rua. Você, tá vendo? Tá culpando, ele não deveria estar falando daquela maneira aqui na Avenida Paulista. Claro, ninguém está culpando a vítima, é vítima mesmo, e não deveria acontecer isso. Mas o cara vê todo dia que acontece, eu estou correndo esse risco.
O André queria falar. Eu posso ser em seguida. Claro, evidente. Não, Nilson. Então vai, Nilson, por favor. Não, a polícia de São Paulo já é uma polícia cheia de falhas, né? E é a melhor do Brasil. Você imagine em estados onde os caras não têm sequer combustível para pôr no veículo para trabalhar. Isso tá cheio no Brasil inteiro. Entendeu? Ontem eu estava vendo uma pesquisa das 50 cidades do mundo mais violentas, 17 estão no Brasil. É terrível, rapaz. Tem estados no Brasil que o policial, Bahia, então, a viatura fica parada por falta de combustível. Então, quer dizer, nós temos aqui a Polícia de São Paulo e nós sabemos das falhas que tem a Polícia de São Paulo, onde é uma estrutura melhor. Isso não é bairrismo, o pessoal de outros estados pode estar achando isso é constatação, isso é fato. Então nós temos uma estrutura melhor, nós temos mais dinheiro, o estado de São Paulo é um estado mais rico, e fora do estado de São Paulo, você tem dificuldade para botar combustível no carro para o policial trabalhar. Então, quer dizer, meu amigo, você vê os presídios aí fora do estado de São Paulo, como é que são? Em São Paulo já é uma avacalhação, imagine fora do estado de São Paulo. Então esse é um retrato do país. O futebol não é uma ilha que fica distante, não. É um retrato do país. É um despreparo total, sabe? E nós temos despreparo também aqui em São Paulo, você sabe disso. Você que frequentou 40 anos estádio de futebol, você sabe muito bem disso, o quanto tem despreparo aqui em São Paulo também. E fora do estado de São Paulo é uma calamidade. A polícia no Rio de Janeiro é uma tragédia. É uma tragédia, toda ela comprometida. Nós estamos tendo uma intervenção federal no Rio de Janeiro, que a polícia do Rio de Janeiro é toda ela comprometida. Então, são fatos, meu amigo, são fatos. E o futebol não pode ser uma ilha. O futebol sofre sequelas dessa constatação. Perfeito, Nilson. Diga, André. Vanderlei, eu vou discordar de parte aqui da bancada. Eu acho que no Brasil a gente tem a tendência mesmo de culpar muitas vezes a vítima, e eu acho completamente errado, né? Então, por exemplo, a mulher que anda de minissaia, o problema dela pode ser simplesmente resolvido se ela colocar uma calça jeans. Eu acho que não tem a menor lógica. Claro, todo mundo acha. O motoqueiro que usa a moto e o garupa para assaltar. Aí a solução é: vamos acabar com o garupa, não pode mais. Aí a medida emergencial no Brasil sempre vira uma medida definitiva. Ou a torcida única. Ninguém está preocupado em achar uma forma de acabar com um confronto da torcida única. Vamos fazer o mais fácil, que é torcida única. Então não vai ter mais duas torcidas, vamos colocar a torcida única e fim de papo, tá resolvido. Uma medida emergencial que vira uma medida definitiva. Entendeu? Aí eu acho que não dá pra... Por mais que um torcedor tenha acendido um sinalizador, é completamente desproporcional a reação da torcida. Você não pode pegar um cara que roubou uma bolacha no mercado... Da polícia. A reação da polícia. Você não pode pegar um cara que roubou uma bolacha no mercado e colocar ele ficar 30 anos atrás da cadeia. Como você não pode pegar o político que desviou milhões e milhões e fazer uma delação e deixar ele preso 3 meses, entendeu? Então é uma inversão completa de valores. Completa. Para mim, Vanderlei, não tem como culpar a vítima. O mesmo cara que acendeu o sinalizador é um babaca. É um babaca, porque ele não pode. Segundo as regras, ele não pode acender o sinalizador. Agora... Mas não é pra dar uma porrada no cara que acendeu o sinalizador. Não é pra ter essa reação e as autoridades... Até que no cara que acendeu, até não sou contra dar umas porradas, não. Mas não quem tá em volta. E as autoridades, e mais do que a polícia, é completamente... Claro, idiota, pô. As autoridades, o juiz deixou o jogo seguir como se nada tivesse acontecido. Tem que acabar a partida, ali não tem jogo. É isso aí. Todo mundo machucado, Vanderlei. Então eu particularmente acho que não dá pra colocar nenhuma culpa em cima da torcida. Parece que todo mundo concorda com isso. Ninguém discordou aqui. A observação que eu fiz, acho que o Flávio fez mais ou menos na mesma linha, é que, lamentavelmente, as pessoas sabem que correm um grande risco indo para um lugar como esse. Só isso. Claro que não tem que bater em ninguém, criança apanhando. Claro, vai ficar muito claro isso. Claro. Senão pode distorcer o que você está dizendo. Não é nada disso. Nada. Contra a polícia despreparada, não devia ter feito isso. Tudo isso a gente assina embaixo. Não tem ninguém deixando de assinar. O que eu estou colocando, e alguns não concordam, e eu respeito, é que estas pessoas, as pessoas que vão a estádios de futebol, em partidas que... Primeiro,
nós estamos falando aqui de torcida única, não sei o quê, lá não era torcida única. Só para ficar claro, lá não era torcida única. Mas o que eu estou dizendo é que você vai num lugar desse, você corre o risco. Um companheiro hoje disse que o filho dele estava pensando em ir ao estádio, e um estádio bom, que é o estádio da Arena do Palmeiras, não é o estadinho, não é o do estádio de Nogueirópolis, é um estádio bom. Mas ele não algemou o filho. Ele só disse, olha, não queria que você fosse. É clássico, sabe como é que é, rivalidade, não sei o quê, eu não queria que você fosse. Você quer ir, vai, porque você já tem cérebro, sem problema. Mas se depender de mim, você está perguntando para mim, filho, eu gostaria que você não fosse. Só isso. Assiste o jogo, ouve a Jovem Pan, faz o que você quiser. Mas eu acho que eu ficaria mais tranquilo se você não fosse. Um amigo meu me falou. E eu fiquei quieto. Falei, não é um bom conselho. Não é um conselho doido de um pai. Só isso, mais nada. Vampeta. Professor, só para concluir o negócio da violência, eu estava lendo aqui. Aí, né, acabei de falar, 50 cidades no mundo, 17 estão no Brasil. E se fosse um time titular de 11, 4 seriam brasileiros. Primeira cidade mais violenta do mundo, Los Cabos, no México, Caracas, em segundo, na Venezuela, Acapulco, no México, Natal, no Brasil, a 4ª do mundo, Tijuana, México, La Paz, México, Fortaleza, Brasil, Victória, México, Guaiana, Venezuela, Belém do Pará, Brasil, Vitória da Conquista, Brasil. E 3 cidades do... Sem contar as que a gente achava que estariam nessa lista. Aí tá Salvador, a sensação. a mais violenta, Los Cabos. Do Brasil? Do Brasil, a primeira é Natal. Natal. Você vê que tem tudo hora Natal. pra Natal, e aí você pega na Bahia, Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista. Vitória da Conquista, se fosse um time de 11, estaria de titular aqui, entre os 11, junto com Fortaleza, Natal. Entendi. E Belém do Pará. Pela média de assassinatos, né? Isso. Bom, então, quer dizer, não surpreende nada, né? Nada. Faltava o Márcio só, acho que, né? Diga, Márcio. O Rio não foi nem citado aí. Não, o Rio... Tem mais dificuldade. Você veja. O Rio nem aparece. Vanderlei, me veio à mente quando eu vi isso aí depois do jogo, a Copa João Avelange, quando deu aquela confusão toda, lembra? Mas lá as pessoas foram atendidas, né? Do Vasco e São Caetano. Vasco e São Caetano. Tava lá. Então. Oscar Roberto de Godoy. Lá o jogo foi paralisado, né? Então... uma vergonha. Só para que o ouvinte tenha uma ideia, Vanderlei, ontem para chegar no estádio do Corinthians, há um portão, né? Que circula toda a arena. Você chega com o carro, os seguranças... mandam você abrir o porta-mala do carro, olham o porta-mala do carro para ver se você não está levando nenhum meliante no porta-mala, né? Nada que possa causar algum prejuízo ao evento. Aí você entra andando, né? Aí você passa mostrando a sua credencial, com foto, um código que é um código que é lido lá com o equipamento na catraca. Aí você dá o número ainda da sua CESP, que hoje praticamente para entrar no estádio não serve para muita coisa, porque você tem que fazer um credenciamento prévio, né? Aí você é autorizado a entrar numa dependência do estádio, além de se credenciar para ir para o campo, essa coisa toda. Aí abrem a sua mochila para quem vai com mala, mochila. Olha, você é revistado. Eu queria saber como é que entra. Vira e mexe, você vê. Escuta estouro na arquibancada, bomba, sinalizador toda hora que jogo é paralisado por causa de fumaça que atrapalha o espetáculo. Pô, eu sou revistado, cara. Credenciado com a camisa da Jovem Pan, o carro revistado lá atrás, quando você entra, abre porta-mala e tal. Os caras não são? Como é que entra isso no estádio? Eu não consigo entrar, só falta mandar você tirar o tênis, abrir a boca, a mulher, sabe, em qual penitenciário, espelho por baixo, pra ver se ela não tem escondido nada. Os caras entram, meu. Não dá, Vanderlei, é duro, viu? Parece que tem coisa que não bate, né? Como se a gente que entrasse desse pros caras. Todo mundo